Voltamos com o Jornal Dia News pela Udia TV e dando continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Hoje nós estamos recebendo no quadro Gestão Teresina o pré-candidato pelo União Brasil, Silvio Mendes. Para participar desta conversa, nós temos o meu amigo Tássio Cruz, que é do time de política do jornal O Dia News, e o Anderson Cambeiro também, que é jornalista, jovem jornalista, essa nova safra de jornalistas, muito competente, que vai nos honrar com a presença dele como convidado para participar dessa conversa. Mas antes, como você já está acostumado, vamos a um perfil do nosso entrevistado. Silvio Mendes de Oliveira Filho nasceu na cidade de Campo Maior no dia 31 de agosto de 1949. Estudou no Ginásio Santo Antônio, em Campo Maior, no Liceu Piauiense, em Teresina, e cursou Medicina na Universidade Federal de Pernambuco. É especialista em ortopedia e traumatologia pela Universidade de São Paulo. É casado com a médica neurologista Maria Inês, com quem tem 3 filhas. É membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Foi médico do Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, e do Ministério da Saúde. Foi secretário municipal de saúde de Teresina durante 12 anos, nas gestões de Ual Ferraz, Francisco Gerardo e Firmino Filho. Foi eleito e reeleito prefeito de Teresina, cumprindo o mandato de 2004 a 2010. Foi presidente da Associação Piauiense de Medicina, foi membro titular do Conselho Regional de Medicina do Piauí, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde por 2 mandatos e foi membro titular do Conselho Nacional de Saúde por 2 mandatos. Começamos agora a conversa com o pré-candidato do União Brasil, Silvio Mendes. Doutor Silvio, boa tarde. Prazer receber o senhor aqui. Obrigado pelo convite, Douglas, Tássio, Camelo. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com os teresinenses. Falar de gestão. Eu queria, nesse início, doutor Silvio, abordar um assunto que a gente, inclusive, tem tratado com muita frequência no Jornal Dia News, e que obviamente vai ser muito tratado durante a eleição, que é transporte público. Nós temos uma situação hoje que há uma necessidade de intervenção da prefeitura, do próximo gestor. Também, óbvio, não vai ser um problema resolvido da noite para o dia, vai exigir um tempo, mas uma intervenção para resolver. E aí a gente está falando de quantidade de ônibus, de preço de passagem, de estrutura das paradas, das linhas, distribuição de linhas, vários fatores que precisam ser mexidos nesse tabuleiro para o transporte público voltar a servir de fato os teresinenses e evitar tantos transtornos. O senhor já geriu a capital por 2 mandatos, por 8 anos, e como é que o senhor imagina o modelo que deve ser implantado para resolver esse problema? O transporte público, ele sempre tem algumas dificuldades em qualquer município do tamanho de Teresina. Então, fazer um resumo. Teresina nasceu planejada e nós também planejamos o sistema viário, o sistema de transporte coletivo, fazendo um projeto do sistema viário e do transporte público. Foi feito pelo Santana, um grande, extraordinário engenheiro de tráfego, piauiense, que trabalhou em Brasília, em Curitiba e no Rio de Janeiro. Portanto, um currículo muito bom. E ele passou 2 anos trabalhando nesse planejamento, nesse plano que está disponível. Nós fizemos muitas cópias, ficou à disposição dos cidadãos lá na S-Trans. O que é que, basicamente, ele traz para modificar e, naturalmente, melhorar a performance do transporte coletivo em Teresina? Ele traz 8 estações de transbordo, né, que estão abandonadas. Eu vou dar um exemplo do Grande Liceu, que fica a estação de transbordo ali ao lado bem na entrada do bairro, ao lado da escola do Bradesco. Então, assim, você aumenta a capilaridade, aumenta a quantidade de vans, micro-ônibus por todo o Grande Liceu, fazendo com que os ônibus passem mais perto da sua casa. Nós sempre tivemos a política de asfaltar as ruas com prioridade para as vias de transporte coletivo.
Isso era a prioridade. E você transporta essas pessoas para a estação de transbordo. E ao lotar o ônibus, esse ônibus só sai com todas as cadeiras sentadas para o centro. No caso do Disseu, você reduz o tempo de deslocamento lá da estação até o centro de 24 minutos. Então, se você for colocar ida e volta, você chega aí perto de 1 hora de economia do seu tempo. Facilita para a escola, para o estudante, para o trabalhador, para quem usa o transporte coletivo. E no intervalo de 2 horas, a passagem vale. Portanto, você sai da sua casa mais rápido, chega mais rápido e paga a passagem como deve ser, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Teresina tem uma tarifa social. Desde o professor Wall, o que é a tarifa social? É que de qualquer ponto da cidade, por mais distante que seja, para o centro, você só paga uma passagem com o mesmo preço dos bairros mais perto. Então, por quê? Porque, supostamente, quem mora mais distante tem um poder aquisitivo menor. Então, isso é uma tarifa social. Terceira planilha, você se referiu a preço, a planilha do preço da passagem, ela é complexa, ela tem mais de 30 itens, né? Então tem todo um conjunto que faz a composição do preço final da passagem. Deve ser feita essa verificação com a presença de representantes, seja de quem usa o sistema, seja de quem faz a concessão, no caso da prefeitura. Então, esse plano não foi executado e é preciso ser. Ele é muito bom, naturalmente tem que ser feitas as adequações, mas se forem feitas, a gente com certeza melhora. Segundo, a frota, todas as empresas de ônibus de Teresina estão quebradas, literalmente quebradas do ponto de vista financeiro. E é preciso encontrar uma forma que eles façam aquisições, porque a frota de ônibus de Teresina é em torno de 450 ônibus, 500 ônibus. Nós temos um pouco mais da metade rodando, né, com muitas reclamações. O terceiro é que essa integração é preciso que se tenha identificação da população, chamada origem e destino, sabendo quantas pessoas usam determinadas linhas, para naturalmente você ter reforço ou não, né? Por exemplo, um ônibus que vem lá do Disseu e que vai trazendo estudantes para a Universidade Federal do Piauí, ele tem que ter a inteligência de levar para a universidade. Então, não é tão simples, mas é possível você organizar e dar o sistema de transporte que a cidade reclama muito. E, naturalmente, com as consequências, porque se ele é ruim, você vê o resultado que tem o centro da cidade, né? Sofre diretamente, porque é uma engrenagem, uma coisa depende da outra. O consumidor cada vez mais se afastou do centro, muitas lojas fechadas, muitos empregos desapareceram, o ambulante voltou para as ruas, calçadas, Praça Rio Branco principalmente. Então é um conjunto de medidas que precisam ser tomadas para que o transporte volte a ser eficiente. Doutor Silvio, o senhor trocou num ponto importante e hoje praticamente toda a cidade se debruça sobre como criar alternativas para o centro da capital. O centro, nós estamos no centro, o Sistema UDI está no centro, todos os dias nós nos deslocamos para cá e o senhor, ao longo de gestões, criou alternativas para o centro da capital. Como é que o senhor avalia hoje esse cenário e quais as alternativas que o senhor vê hoje para modificar essa realidade do centro, principalmente para aquele comerciante que tira o seu sustento da venda de um produto no mercado, que é uma economia muito importante para essa população menos favorecida? Quando a gente decidiu voltar à atividade política, que eu pensava em voltar mais, a primeira providência foi saber qual é a realidade de Teresina e o que precisa ser feito. E um dos assuntos, esse aqui é uma relação de compromissos, é um documento não concluído, ele sempre pode ser adicionado àquilo que a gente não foi colocado, feito por mais de 40 pessoas da universidade, ex-gestores, pessoas que conhecem a cidade. E tem uma parte, Tássio, que é
esse aqui, olha, um novo olhar para o centro Teresina, que é uma reclamação, olha aqui, Camila, reclamação da cidade inteira, porque se todos os caminhos levam a Roma, todo o caminho do teresinense, em tese, passaria pelo centro. Então, é uma série de providências que precisam ser feitas, a começar, por exemplo, das calçadas. Então, é preciso ter um planeamento de calçada, aparentemente pode não ter importância, mas tem muita. É preciso uniformizar a calçada, que ela tenha o mesmo nível, que ela não tenha degraus, que seja acessível ao deficiente, ao cadeirante. Calçada. Então, precisa ser resolvida a questão de calçada. Segundo, a questão da iluminação pública, que remete também para a questão, o aspecto da segurança pública. Terceiro, a limpeza, né? Que a cidade, não é só o centro, a cidade toda está suja, porque a limpeza pública é outra preocupação e fonte de reclamação. Você tem que colocar atrações, tipo aquela rua do dia inteiro, 24 horas, que não é 24 horas. Em Curitiba tem uma rua 24 horas e funciona 24 horas. Então ela tem que ser reformatada, ela tem que ser abordada diferente. E, naturalmente, você criar atividades que atraiam o consumidor. Afinal de contas, ele existe principalmente em função do consumidor. Os shoppings, eles tiraram, de certa forma, deslocaram o comércio do centro para a região aqui, principalmente a Zona Leste. Mas se você colocar, por exemplo, atividade esportiva, uma coisa que sempre dá o resultado, a música. Nós temos tantos músicos em Teresina, brilhantes, que não têm a oportunidade de mostrar sua arte. Pode ser feito na Praça Rio Branco, na Praça João Luiz, na Praça Saraiva. Eu posso ir apenas para ouvir uma boa música, não é? Então, assim, uma série de providências para que as pessoas tenham vontade de ir ao centro. A segurança, né? Que a Guarda Municipal proteja quem circula pelo centro da cidade. Então, assim, várias coisas. E o comércio em si, que obedece à lei de mercado. Eu tenho que ter inteligência suficiente para ofertar ao consumidor aquilo que ele deseja. Então, Silvio, antes do Vandes perguntar, ainda nessa, só para não fugir o tema, quando a gente fala, a gente vê aí as capitais, grandes cidades, o centro é sempre uma referência. O centro, como o senhor falou, o centro tem locais para prática esportiva, o centro tem restaurantes, o centro tem quiosques, cultura, tem, no caso dos restaurantes, obviamente, o senhor falou a questão da lei de mercado, você tem para diversas faixas de renda, mais caros, mais baratos, apresentações culturais, bandas, shows, enfim. Então há além do comércio durante o dia, então há essa concentração de diversas atividades no centro, como o senhor disse, também acrescentando a questão da segurança, porque senão isso não funciona. E Teresina, a gente não tem a gente tem, tipo, 3 da tarde, o Jornal de News termina 3 horas. Se eu sair do sistema dia 3 horas da tarde e for para o centro, está praticamente fechado 3 horas da tarde. O pessoal do operacional que sai na rua deserta, aumenta a possibilidade de você ser assaltado, por exemplo. Né? E se tiver gente, dificulta mais. Então, Douglas, tem exemplos bons. Né? Primeiro que é óbvio, é lógico que isso que você acabou de dizer, mas nós temos exemplos que eu posso citar aqui. Por exemplo, o Recife Velho. Né? É uma cidade acabada, desprovida de qualquer interesse, funciona um porto, e lá foi feita uma recuperação semelhante ao que a gente deseja para o Teresina. Ele funciona um comércio bom, restaurantes bons, durante o dia, o sistema financeiro, bancos, agências e tal. Funciona bem e ficou bonito, né? Porque era coisa feia, decadente. E à noite é uma vida noturna muito rica. Então, Recife, que se tornou uma cidade muito violenta, ela, lá no Recife Velho, ela melhorou muito essa performance. Fortaleza, ali na Praia de Iracema, no começo da Praia de Iracema, o Pelourinho, lá em Salvador. Então, nós temos muitos exemplos. Naturalmente, bom exemplo a gente copia e adequa e adapta para as cidades que você tem. Por exemplo, eu pensei que quando fizesse o Lagoa do Norte, um dos lugares mais bonitos de Teresina, aquela primeira lagoa, que ficou muito bonita, mas não foi dada sequência à sua finalidade, porque ali era para a gente aproveitar as margens para fazer horta, até porque tem outras ali na beira do Rio Parnaíba, e criação de peixe. Não foi feito.
E está lá, tudo bem, é bonito de ver e tal, mas ela podia ter uma utilidade socioeconômica diferente. O entorno, aquelas casas, nós pedimos, olha, não venda seu imóvel porque vai valorizar muito. Então, já que Teresina não tem praia, ali podia ser a praia de Teresina. Então, restaurantes, bem iluminados, é um lugar bonito, mas isso não aconteceu. Né? Não sei, assim, em detalhes, por que não aconteceu. Mas uma das intenções era essa. E aí, a possibilidade, você imagina, Sim. Que ainda existe a possibilidade de retomar o projeto com a concepção original? Sim. Douglas, o projeto Lagoa do Norte ele foi iniciado, né, a concepção, o início do projeto, pelo Firmino. Mas eu concluí esse projeto, assinei o contrato com o Banco Mundial e ele é para ir até o final do Puti Velho, ali perto do Polo Cerâmico. Infelizmente, não houve sequência. Parou o projeto, soube que devolveram o dinheiro para a sua execução, que é uma pena, mas dali nasceu o Polo Cerâmico, que permitiu que os artesãos trabalhassem, tivessem barro o ano inteiro, né? E antes não tinha, porque as lagoas, ali são dezenas de lagoas. A principal nós fizemos. Para você ter ideia, nós mudamos 327 famílias que moravam no entorno da primeira lagoa. Nós fomos de casa em casa. Eles resistiram no começo e tal. E nós transferimos essas famílias para onde era aquele terreno da usina de asfalto, que era da prefeitura, na principal avenida do bairro, São Joaquim. Então ali, o conjunto de Zilda Arnes, que é o nome de uma médica pediatra que muito ajudou Teresina no combate à desnutrição, à mortalidade infantil, e veja que ele mudou, inclusive, o perfil dos moradores. Porque na Avenida São Joaquim, todas as casas viraram bares. Sim, mas é o desejo da população. Né? Então ali tudo é bar. Pode, fica à vontade. Primeiro, um prazer compartilhar deste momento Prazer com nosso. vocês. Muito obrigado a todos pelo convite, ao Grupo Dia. Doutor Silvio, tratamos de mobilidade, transporte, cultura. Eu vou tocar num tema diferente, saúde. O senhor promete reestruturar o HUT, inclusive incrementando alguns andares a mais. A saúde não, a gestão, a prefeitura passa por um problema financeiro, a própria gestão assume. E quem administrar futuramente Teresina vai ter que lidar com esse problema. Então, como essa reestruturação iria acontecer? Seria através de uma concessão para a iniciativa privada, como vem fazendo, por exemplo, o governo do Estado, e que tempo isso levaria? Não. Privatizar a saúde, não. A saúde é a responsabilidade absoluta do poder público. Jamais, nem a organização social, porque ele precariza a relação de trabalho. O Estado, o poder público, o Estado, seja prefeitura, governo federal, Estado, ele precisa assumir a responsabilidade, né? Os economistas, os que se acham dono do dinheiro, têm dificuldade de entender que a saúde é muito cara, mas se não é investimento para ter retorno financeiro, ele é despesa absolutamente legal, obrigatória, intransferível. Então é preciso respeitar o trabalhador, seja ele quem for, do servente ao doutor, ao diretor. Então, privatização jamais, não cabe. Segundo, no caso de Teresina, nós criamos uma estrutura maior do que a necessidade da população. Por quê? Porque Teresina é a cidade proporcionalmente mais invadida por pacientes. Era antes do Maranhão, Amapá, Pará, mas hoje é principalmente do interior do Piauí, porque não funciona. Não funciona. Nós fomos obrigados a fazer o hospital de urgência, o HUT, que não deveria ter sido a prefeitura, vez que atende todo o Estado, e lá é um problema muito grave, porque ele tem um déficit mensal que gira em torno aí de 10 milhões de reais. E não tem ajuda do Estado. Então, eu acho que não é correto. Então, se atende todo o interior do Estado, por que não o Estado participar desse financiamento e aliviar essa dificuldade da prefeitura? Então, nós fizemos, vou citar só a rede que foi feita, física. Nós fizemos 92 unidades básicas de saúde, 3 maternidades, Promorá de seu satélite e ampliamos a do Buenos Aires, 3 UPAs, unidade de pronto atendimento, Promorá
Renascença e Satélite. Fizemos um maior laboratório do estado do Piauí, chamado Raul Bacelar, que faz mais de 10 mil exames por dia. Rede de 12 hospitais, construímos com recurso próprio o hospital da Codip, lá mora em torno de 60 mil habitantes. Seria uma das maiores cidades do Piauí. E o HUT, né? Mas nós fomos obrigados, por exemplo, a fazer UTI em bairro, lá no Diceu Arco Verde, na maternidade João Ferraz. Nós fomos obrigados a fazer porque o hospital infantil, que é do governo do estado, não estava atendendo, nem tinha leite disponível para as crianças. Fizemos. Né? Deus sabe a dificuldade que foi encontrada, mas fizemos. E o HUT, que é o maior hospital de urgência, ele foi planejado. O governo do estado, quando nós abrimos, fechou o pronto-socorro do estado, do HGV, né? Nós abrimos e o estado fechou, não deveria ter fechado, mas fechou. E quando nós fizemos o HUT, a previsão qual foi? Era que, depois de 10 anos, mas isso aconteceu antes, você teria necessidade de ampliar, de aumentar o número de leitos. E isso aconteceu. Então ele já foi construído com a estrutura de cálculo para que você cresça verticalmente. Ali cabe mais 1, 2, 3 andares, dependendo dessa análise de oferta e procura, de necessidades. Será feito. Doutor Silva, ainda, né? Uma rápida observação, antes da gente passar para outros eixos. O Camilo perguntou sobre a questão do HUT, mas nós temos na rede, somando UBS, hospitais, quase uma centena de unidades. E hoje a gente enfrenta problemas seríssimos. Eu me recordo, por exemplo, problemas no Hospital do Buenos Aires, chegou a ser interditado, falta de insumos básicos no sistema. O senhor, com a experiência de gestão, o senhor presidiu o FMS, o que o cidadão teresinense quer saber? O que tem que ser feito com esse sistema para ele, de fato, voltar ao seu estado de normalidade, podemos dizer assim, com insumos sendo ofertados, com os hospitais atuando e atendendo a população, as UBSs, algumas até fechadas em feriados. O que o senhor vê como experiência de gestor que é necessário ser feito para que a situação volte a uma normalidade, vamos apontar assim? Tá, foi bom você perguntar. Então, veja, no Brasil, os congressistas colocaram na Constituição Federal que o Sistema Único de Saúde, que é, para mim, o maior ganho que a população teve do ponto de vista social, foi o SUS. Depois veio a educação, a assistência social. Então, veja, a Constituição diz o seguinte, que o SUS é um sistema único, Estado, município e governo federal, que ele é universal, quer dizer, ele pertence a todos, ele é equânime, então todos são iguais, e ele é integral, ele tem que atender conforme a sua necessidade. E não se cumpre nenhum dos 3 princípios básicos. Ele nem é universal, não é igual e nem é equânime, não é integral. Ora, num país em que é rico em leis, em que a própria Constituição não é cumprida, gera esse tipo de dúvida ou de queixas. Primeiro. Segundo, quando nós assumimos a gestão, foi no governo Mão Santa, nós fizemos uma central de regulação para ofertar consultas e exames especializados. A porta de entrada é o Saúde da Família, e aí daqui para frente, conforme a sua necessidade, o que foi uma surpresa? Nós descobrimos que tinha uma oferta de serviço bem maior do que a que era usada. Nós fizemos o quê? E nós nunca fizemos festa com isso, fizemos propaganda. Por quê? Porque era o nosso estilo e continua sendo. Nós ofertamos para 51 municípios a oferta sobrante. Quer dizer, o que estava sobrando foi ofertado. Qual é a vantagem? É que o cidadão dessas cidades, e foram as cidades mais próximas e as mais populosas, ele saía da sua cidade sabendo o dia, a hora, o lugar e o médico que ia atender. Qual a vantagem? Diminuiu o custo, diminuiu o sofrimento e não precisava ficar dependendo das pensões, que são mais de 100 ali no entorno do polo de saúde. Então, foi feito isso. O exame de laboratório, nunca mais se ouviu falar, isso tem mais de 20 anos, você nunca ouviu falar que alguém deixou de fazer um exame porque não tinha dinheiro para pagar. O laboratório faz, e bem feito, e é o melhor laboratório, entre os melhores do estado do Piauí. Então, a cada problema, uma solução. O que é que precisa agora?
Essas centrais, esse dispositivo de gerenciamento da rede, ele não evoluiu, né? Então, agora, nós temos um passo que, para mim, é prioridade maior, porque a população está sofrendo, né? Então, você tem que reduzir custos de atividade meio, você tem que despender todo o recurso na atividade fim. Tudo que for meio que não for interessante, acaba com isso. Tem que sobrar dinheiro para comprar o remédio que está faltando, né? Por exemplo. Então, a gente chama presença digital, eu acho que é um nomezinho assim, um nome técnico dessa área de tecnologia. Então, você tem que fazer um outro arranjo, uma reengenharia, do ponto de vista técnico, para atender essa necessidade que apareceu por conta da não evolução da gestão. Quem é que tem hoje o melhor sistema? Curitiba. Ele tem um sistema chamado Saúde Já, e Curitiba é uma cidade que a gente teve muito próxima, porque algumas ferramentas que a gente tinha aqui, a gente mandou para lá, outras de lá para cá. Então, a gente sabe qual é o caminho já, né? O mais interessante é que todas as unidades de saúde do município estão ligadas com fibra ótica. Então, é só implantar, né? Está pronto para receber. E vai facilitar, por exemplo, eu vou usar de forma mais eficiente tudo que eu tiver para ofertar para a população. Tá certo? Você vai conseguir marcar a sua consulta. Você vai numa atenção básica, informa para você, não, você precisa de um cardiologista. Então você pode, agendar, escolher seu médico pelo seu celular. Isso parece, não, acordou todo mundo. Não, está disponível, é porque não é feito. Ainda no aspecto do SUS, Sistema de Saúde, inclusive eu lembro que, quando eu ainda fazia reportagem, tratei desse assunto com o senhor falou lá atrás sobre este tema, que também é discutido em outros municípios, no país inteiro. Levando em consideração a realidade do Hospital de Urgência de Teresina, que atende Teresina, que atende vários municípios do interior, que atende outros estados do Brasil. Então, essas pessoas chegam aqui e o tempo que elas permanecem no hospital, em atendimento, cirurgia, qualquer tipo de procedimento, é dinheiro que o hospital gasta com aquele paciente. Então, esse paciente vem, por exemplo, do Maranhão, o SUS do Maranhão ali, eu sei muito de saúde, mas regionalizando ali, o Maranhão, que deveria gastar com aquele paciente, é o Piauí, a Teresina que gasta com aquele paciente. Tocantins do mesmo jeito, o Ceará do mesmo jeito. E aí há um problema que muitos reclamam, que é dessa redistribuição dos recursos. Quer dizer, você termina gastando mais do que é projetado por conta da população, por ser uma referência médica, mas esse dinheiro não é ressarcido. E isso pesa no final do mês nas contas do hospital. Como resolver isso, doutor Silvio? Me parece que o senhor me disse uma vez que no Maranhão já tinha sido mais ou menos acertado, mas faltavam os outros estados, outros municípios. Não, na verdade, o Maranhão evoluiu muito, muito mais do que o Piauí. Quando a gestão foi para os municípios, o Maranhão cresceu muito a eficiência. Mas a gente tinha muito paciente que vinha do Amapá, do Pará e tal. Isso praticamente não existe mais. Ele não é representativo do ponto de vista de ônus, né, de despesa. No caso do câncer, nós fizemos um acordo, inclusive, na Justiça Federal. O Maranhão se recusava, a gente terminou provocando a Justiça e fizemos um acordo na Justiça Federal. Eles pagam. São 27 cidades. Né? Isso aí está resolvido. Maranhense. Do Maranhão. Do Maranhão. Maranhão. E no caso dos outros procedimentos, tem um acordo, eu não sei se foi atualizado, se essa negociação se fez, que é você ressarcir a diferença. Porque também paciente do Piauí é atendido no Maranhão. Então, a diferença de quem atendeu mais é ajustado a cada 3 meses. Não sei se está sendo feito, não sei. Provavelmente não. Então, a questão da despesa, o cidadão, ele não quer saber se é cidade, se é estado, se é Piauí, Maranhão, Brasil, não interessa. Está na lei que ele tem direito à sua atenção à saúde. Ponto. Acabou. Eu vou te contar uma coisa assustadora. A gente, quando implantou o Saúde da Família, que nós implantamos lá em 96, e fizemos investimento maciço na atenção primária, nós reduzimos a taxa de mortalidade infantil, era de 20, quase 30 por cada 1.000 nascidos vivos,
A gente baixou rapidamente para 16, 16,5. Foi rápido o impacto. E depois não baixou mais, né? Estancou. Porque tem influência do saneamento básico, a qualidade da água, a moradia, a educação, tudo influencia lá. Ou seja, a redução foi basicamente O impacto. no impacto do que o poder público podia fazer diretamente, Sim, no que dependia. Que dependia só da saúde. Só da saúde. Mas quando dependeu da moradia, da qualidade da água e de outros fatores, empancou, né? E aí nós fizemos uma análise do seguinte, disse, olha, eu quero saber de que é que está morrendo essas crianças, porque, olha, você está investindo maciçamente na atenção primária, com a saúde da família. Por que é que isso não baixa mais, né? Então nós levantamos todas as crianças que morreram abaixo de 1 ano de idade durante 2 anos em Teresina, nós levantamos. É um negócio chamado necrópsia verbal. Qual foi a surpresa? É que mais da metade das crianças que morreram em Teresina não eram de Teresina. Muitos vinham só morrer aqui. E como o IBGE, a regra do IBGE, conta o local da ocorrência, ficava como Teresina. E não era. Tá certo? A morte era computada em Teresina. Em Teresina. Mas eram crianças que moravam em outra cidade do Maranhão. Que o pai e a mãe, por desespero, e é direito dela, ia buscar a salvação em qualquer lugar, né? Então, Silvio, os meus amigos podem seguir o tema ou não, mas para a gente mudar um pouco o assunto, falando em IBGE, recentemente foi Deus nos acuda com o resultado do censo do IBGE, que impactou diretamente na redução do repasse do ICMS. Inclusive, aqui no jornal O Dia News, uma das suas entrevistas, o senhor contou aquele périplo que o senhor fez em Brasília, isso já chegando no Réveillon, aliás, do dia 31, no último dia do ano, em busca de evitar essas perdas financeiras e o impacto foi tremendo nas contas, e aí também na saúde, educação, enfim. É um desafio, rever o que foi perdido. Como é que o senhor imagina reverter essa situação? O censo não é um consenso. Não é um consenso, não. Verdade. O presidente do IBGE, ele esteve conosco, ele reconheceu que nós tínhamos razão, mas ele disse, olha, infelizmente a regra do IBGE é essa, eu não posso fazer uma regra para Teresina. Né? Tudo bem, mas é injusta, não é correta. Primeiro. Segundo, quando você registra, é a metodologia do registro, que a ocorrência, ela repercute na sua estatística e vira oficial, né? Terceiro, se você for para ser justo, né, mesmo que você não conheça nada de regra, por exemplo, você vê a quantidade de pacientes que vêm para cá, do interior do Piauí, vem para Teresina, a quantidade de pessoas que vêm de outros estados, a quantidade de estudantes. Teresina também não é só mais saúde, a educação universitária, Teresina se destaca, são mais de 30 escolas de várias empresas que estão em Teresina. Então, quer dizer, ele mora, vamos supor, em Floriano, mas estuda em Teresina. Ora, todas as demandas dele, as necessidades de transporte coletivo, da segurança, habitação, energia, ar, tudo é Teresina. Mas ele é contado pelo IBGE como de Floriano. Ao contrário dessa situação que o senhor citou agora há pouco, no caso da morte dos bebês. Sim. Quer dizer, eles são de outros estados, mas a morte contada como Teresina. Aqui. Já no caso do IBGE, ele está aqui, tudo é aqui, mas é contado mas aí você pergunta, olha, aí o médico, o enfermeiro, o pessoal que faz saúde, desestimula. O meu esforço é tão grande, eu me dedico tanto a isso, e eu não consigo mostrar que o meu resultado é diferente do que o IBGE mostra, né? Mas a realidade é essa. Mas o senhor imagina como um dos desafios, quer dizer, ir lá, tentar repactuar isso? Não repactua não. É trabalhar com essa nova realidade. Trabalhar e tentar explicar que não foi incompetência sua, e é um fato que eu acho que a metodologia está errada. A causa é a metodologia e não o efeito. Fala. Doutor Silvio, esse dado que o Douglas colocou afetou diretamente a FPM, afetou queda de arrecadação, o ICMS, inclusive, mudanças na legislação de entendimento da legislação estadual, causou quedas no ICMS da educação, da saúde, mas eu queria especificamente nessa questão da educação. A gente fazia um levantamento aqui no Sistema Dia, se a gente fosse somar a quantidade de alunos do sistema educacional, de crianças aqui da capital,
A quantidade de alunos daria a terceira maior cidade do Piauí. Tamanho o número do alunado aqui da capital. E o senhor, durante as gestões, sempre colocou a educação como uma das prioridades, como um dos pilares. Como é que o senhor avalia este momento em que a gente tem uma transformação educacional, onde uma criança com 10 anos já usa inteligência artificial, já faz tudo que for necessário com o aparelho celular, e esta criança em um cenário de ensino de tempo integral, de passar quase o dia todo na sala de aula, dentro da escola, como é que o senhor avalia esse novo contexto e essas alternativas, esses cenários educacionais para a capital? Isso. Teresina teve, desde o UOL até a nossa gestão, uma decisão política de colocar a educação como prioridade, de todas, né? E aí sim, investimento com a certeza de que o futuro será diferente para melhor. Então, Teresina tem 332 escolas, seja pré-escolar, creche ou de ensino fundamental. É preciso avançar na quantidade de creches, porque você permite que a mãe possa trabalhar, ter uma atividade para aumentar a sua renda. A escola de tempo integral, ela precisa crescer, a quantidade de escola, também o resultado é animador. Terceiro, as escolas, toda a estrutura de rede escolar, ela fica fechada no final de semana, feriado e tal. Então, a ideia nossa é você usar essa estrutura para você fazer curso profissionalizante, atividades esportivas, trazer a família para dentro do contexto da escola e com certeza você vai melhorar o resultado. Então, essa está lá como um dos compromissos nossos. E você, naturalmente, você continuar com a política de valorização do professor. Nós criamos o Centro de Treinamento Odilon Nunes, que fica ali no Marquês. Permanentemente tem curso de atualização e tal. Qualquer professor da rede pública do município, que ele quis fazer um curso de especialização, um mestrado, um doutorado, embora que seja para o ensino fundamental, mas nós autorizamos, sem nenhuma perda de nenhum, seja tempo de serviço, seja de remuneração. Então, por quê? Porque a gente tem certeza que um professor que chegou ao nível de doutorado, ele vai melhorar a educação. E aí demos passos diferentes, mesmo não sendo obrigação. Por exemplo, criamos um cursinho pré-vestibular para jovem. Quem não puder pagar um cursinho? Contratamos os melhores professores da cidade, e o resultado foi muito bom, centenas conseguiram passar, porque a concorrência é desigual. Uma escola pública, em tese, o ensino médio, que na nossa é responsabilidade do Estado. O Piauí é o Estado campeão em analfabetos, você sabe disso, né? E nós tínhamos a melhor educação das capitais. Então, são diferenças que a gente pede comparação. Compare a forma da gente fazer gestão e compare, seja candidato que está dizendo que vai fazer, entregar o céu, isso e aquilo, sem dizer como fazer, né? Então, nós fizemos diferente, mas temos experiência do que nós fizemos que deu resultado. Não estamos com brincadeira, isso não é aventura. Então, fizemos isso. E aí, Douglas, cada problema você tem uma solução. Por exemplo, as faculdades, porque, não sei na tua casa, na minha chega muito boleto, imposto disso, imposto daquilo, aumenta a água, aumenta a energia, não sei o quê. Então, as faculdades todas deviam ISS à prefeitura. E eles disseram que não tinham capacidade de pagar e tal. Eu disse, bom, mas não pode ficar com dinheiro desse jeito. Então, nós fizemos um curso chamado curso pré-vestibular, curso universitário, não, servidor universitário. O que era isso? Pegamos esse dinheiro, que a prefeitura tinha crédito, todos os servidores que não ganham essas coisas, que não podiam pagar uma faculdade particular. Então, eles escolheram fazer o quê? Direito, enfermagem e por aí vai. Com a certeza de que se esse pessoal, se tivesse uma formação além da que ele tinha, também melhorava a prestação de serviço. Então foi feito. Isso acabou e é preciso voltar. Falando ainda da questão da educação, doutor, o senhor falou do que deu certo. E na sua visão, o que é que não deu certo na sua gestão, na gestão do ex-prefeito Firmino, na gestão do atual prefeito, doutor Pessoa, que o senhor pretende mudar? O que não deu certo? Isso, mudar e, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende inserir para mudar ou melhorar a realidade educacional da nossa capital? Não, o transporte coletivo. O maior exemplo é quem mais a população reclama.
Não é que não deu certo, é que não tem recurso suficiente, porque o investimento é muito grande. Fizemos o que foi possível, mas não está concluído esse trabalho. Foi outro projeto que a gente fez, que é de toda a bacia da cidade. Teresina é uma cidade mesopotâmica, você tem 2 rios, e veja que quando chove, mesmo sem ser uma chuva muito grande, meia hora durante a chuva e logo depois, as ruas estão alagadas, viram riachos. Né? Precisa ter cuidado, todo mundo sabe disso. Mas nós temos alguns locais que é preciso, por exemplo, a Zona Leste, que prometeram em 100 dias fazer aquela galeria, está lá. Ela continua atrapalhando a Zefinha, o restaurante da Zefinha ali, né? que alaga e tal. Tem outra que é simbólica, lá no Torquato Neto. Soube agora, essa semana, que chegou o dinheiro, ela está orçada em 70 e poucos milhões, 80 milhões. É uma galeria importante, necessária. Chegou um recurso de 60 e poucos milhões, o resto teria sido dado pela Prefeitura de Teresina, e isso não foi resolvido. E nós corremos o risco de perder esse dinheiro. E aí é muito ruim. Desse tema galeria, se a gente considerar essa precariedade do escoamento da água em Teresina, em função das chuvas, e levando-se em conta as galerias, o que é preciso para normalizar, isso eu cito algumas, mas aí levando-se em conta o contexto geral, o que é necessário para normalizar, galerias, bueiros, enfim, tudo. É muito dinheiro. Muito dinheiro que a prefeitura não tem. A prefeitura não tem. Não. Né? O senhor imagina que é possível, pactuando com bancada federal, pactuando com o governo do estado, com o próprio governo federal, o senhor acha possível, nessa união de forças, concluir essa reclamação que é histórica da população? Nós temos a ponte da UF também, outra obra. Mas veja, Douglas, toda cidade de porte de Teresina, ela tem problema dessa natureza. E uma cidade como Teresina, mais ainda por conta da presença de 2 rios. Mas vamos ver a história. O maior número de desabrigados por alagamentos em Teresina era causado pelo Rio Parnaíba. Isso foi resolvido. Né? Por quê? Por várias adequações e tal. O rio que preocupa e hoje causa maior dano a Teresina é o Puti. Né? Foram feitos o Exército fez aquilo lá no Puti Velho, o aparelho, bem ali na curva ali perto do Pesqueirinho e tal. Mas qual é a ação que foge da nossa alçada ou foge do nosso controle? O Rio Puti, ele tem 6 barragens no Ceará. 6. No Piauí não tem nenhuma. Então, quando vem a enchente, que a água vem de lá para cá, qual é a nossa sorte? É que em Prata, do Piauí, por onde ele passa, ele demora em torno de 3, 4 horas para chegar em Teresina. Então, o pessoal avisa de Prata, só olha, a água está subindo, subiu tantos centímetros. E você se resguarda aqui. O local em Teresina, que alaga primeiro, é ali na Palmeirinha, ali na Primavera. Lá nós resolvemos. Como resolveu? Veja que se você entrar lá, é num nível mais baixo do que o rio, do que o nível do rio. O que é que represa? A própria Avenida Marechal Castelo Branco, que nós prolongamos até a Duque de Caxias. Então ali tem um sistema de piscinão. Compramos umas máquinas alemãs que fazem vamos dizer, o escoamento, porque toda a água ali da Primavera vem para a Palmeirinha, tá certo? Então, quando enche, que tem enchente, o primeiro lugar que a gente corre é para lá, para poder fazer esse monitoramento. E aí fizemos umas comportas. Quando você passar na Marechal, dá uma olhada para o lado direito, que tem umas comportas, umas placas de concreto. Assim, quando o rio sobe, ele fica mais alto do que a Palmeirinha. Então, você vai fechando e as motobombas entram automaticamente, passando por cima dessa comporta para jogar água lá dentro do Rio Puti. Antes alagava e tinha muita gente desabrigada. Hoje não mais. Né? A mesma coisa lá no Bucambinho, lá na frente. Foi a mesma solução. Tem um piscinão, tem uma casa de máquinas. Por quê? Porque fizeram aquele conjunto abaixo do nível do rio. E não dá mais para tirar essas casas. Né? Então a solução foi essa. Doutor Silvio, o senhor tocou um ponto interessante no início da nossa conversa. Algo que vai na autoestima, vai no coração do teresinense. Recentemente nós tivemos o Balé da Cidade anunciando o fim das operações por falta de apoio.
Nós também tivemos dificuldades da Orquestra Sinfônica da capital, por falta de receita. Alguns artistas também que se apresentaram, inclusive o Carnaval de 2023, tendo dificuldades em 2024. Ou seja, uma parte cultural que sempre foi uma marca da nossa cidade, que fala muito do humor, do coração do teresinense, que está um pouco machucado. Machucado. Como é que o senhor vê essa questão e o que fazer para que a gente tenha uma cultura representativa nacionalmente, como a cultura teresinense sempre foi? Qual pergunta boa essa que tu fez? Olha como a política é importante, porque serve para você fazer esclarecimentos, para você, inclusive, pedir, nesse momento, comparações. Por exemplo, o governo do PT está há mais de 20 anos aqui. Eu te pergunto, o que fez pela cultura? O que fez pela cultura de Teresina? Estamos discutindo Teresina, que é o foco. Então, Tolstói, o filósofo russo, ele dizia que para cantar o mundo, você primeiro canta a sua aldeia. E a cultura é quem conta a nossa história. Então, eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de fazer, sempre nós fizemos, vou citar alguns aqui que me vêm à memória. O Teatro João Paulo II, lá no Grande Liceu, 160 mil habitantes, tem um teatro que nós fizemos. O Teatro do Boi, dentro do projeto Lagoa do Norte, aqui na Zona Norte. Nós fizemos o Palácio da Música, e aí vai diretamente a sua pergunta. Por que o Palácio da Música? Pelo refinamento do músico de Teresina. A Orquestra Sinfônica, ela tem mais de 60 músicos de altíssima qualidade. O maestro Aurélio Mélio é o responsável maior, e tudo de Teresina, dos bairros. São pessoas simples, né? Que ao longo do tempo foram ocupando, se qualificando. Aí você tem o Balé da Cidade, você tem a Banda 16 de Agosto, você tem a Banda Sanfônica. Todo domingo tem um concerto gratuito, aberto ao público. Então, como foi que surgiu essa história do Palácio da Música? Porque a Banda 16 de Agosto, a própria Orquestra Sinfônica, elas ensaiavam no fundo de quintal. Por incrível que pareça, era lá. Né? Então, ali onde tem o Palácio da Música, era o Mercado do Cajueiro, que já não tinha mais nenhuma atividade, praticamente nenhuma. Então, ele foi derrubado e foi feito um baixíssimo custo, baixo valor. Ali tem mais de 200 músicos que giram em torno disso. Aí demos um passo à frente. Qual foi? O de você dar autonomia administrativa e financeira à própria orquestra. Então, ela hoje tem uma personalidade jurídica, ela pode fazer contrato com quem quer que seja, ela não é da prefeitura, e a prefeitura que viabilizou a formação dela permite a sobrevivência, no sentido de que ela pode fazer um contrato com quem quer que seja. Isso é que dá sobrevivência a ela. Quando mudou a gestão, você lembra, ameaçaram de acabar com ela, com esse convênio, com esse contrato, coisa horrorosa. Eu disse, olha, eu nunca fui de fazer isso, mas eu vou fazer uma greve de fome na frente do Palácio da Música, não é possível isso. E chegou ao ponto da Vânia. A Vânia é uma violonista, o esposo é músico também, membro da Orquestra Sinfônica, foram embora para os Estados Unidos, sem lei, sem documento, por conta da ameaça de perder o ganha-pão dela. Felizmente ela voltou, a escola do Dona Gal já foi reinstalada, Deus sabe, porque ela é idealista, ela consegue abrir porta. Pode. Meio ambiente, doutor Silvio. Entra gestão, sai gestão, a Secretaria de Meio Ambiente é uma das que mais recebe verba para investimento. Temos vários pontos conflitantes aí. Um deles é o problema da poluição por parte dos lavadores de carro, questão do turismo, que é subaproveitado, os nossos rios aqui, que a parte, o perímetro que banha a capital são subaproveitados. Não temos o transporte, seria uma alternativa, inclusive, para o transporte público. Temos a questão da poluição por parte de empresas que colocam os dejetos nos nossos rios. Quais seriam o ponto principal, para a gente ser mais objetivo? O que poderia ser mudado em termos de meio ambiente, focando nos rios que banham a nossa capital para mudar essa realidade? Vamos lá. Água e esgoto em Teresina era do governo do estado e ele privatizou. Hoje é Água de Teresina. Metade ou mais da metade das doenças que existem, principalmente as diarreias, as doenças das crianças, são transmitidas ou veiculadas pela água de má qualidade. Primeiro ponto.
Isso é responsabilidade da Águas de Teresina, que comprou a concessão do governo do estado, né? Segundo, o lavador de carro não polui o Parnaíba. Não polui. Quando quiseram tirar o lavador de carro, eu não permiti tirar. Por quê? Ali tem mais de 200 pais de família. E tem mulheres também. O que foi que nós fizemos? Nós colocamos filtro. Se você passar lá, você vai ver. Tem uns filtros, dizem que despeja óleo no Rio Parnaíba. Não é verdade. O carro que vai lavar lá, procura saber se ele vaza óleo. Não. Não. Mas tem um filtro que estão tudo entupido lá, porque é responsabilidade da prefeitura e ela não faz. Tem filtros para poder fazer. Compramos casa lá na Zona Norte para os lavadores de carro guardarem os seus instrumentos de trabalho, né? A casa praticamente caiu, né? Por quê? Porque lá era o lugar dele fazer a refeição, dele guardar material, e para não roubarem, né? E isso deixou de ter. Então, se você pegar da Zona Norte à Zona Sul, esse lavador de carro é uma questão de sobrevivência, né? E final de semana, ou feriado, se você ver, a gente botou uma série de bancos que a pessoa vai lá bater um papo, tomar uma cerveja e tal, faz parte da vida cultural da cidade, né? Quarta questão, o Rio Puti, ele foi poluído, eu não sei qual é a situação atual, mas o Puti, ele recebia um esgoto in natura da maternidade Evangelina Rosa. De quem é a maternidade? Do Estado. Então, tinha sangue, resto de placenta, caía direto no Rio Puti, né? Por conta da poluição, você com frequência continua acontecendo, os aguapés que só existem lá por conta da poluição. O aguapé retira o oxigênio, mata o peixe e é feio, né? Então, o aguapé, o motivo ali é o sinal mais evidente de poluição da água do Puti, né? Tá certo? Mas não é da prefeitura. E aí, por incrível que pareça, o Rio Puti tem uma lavra de ouro que é de uma empresa que existe no Rio de Janeiro. Por quê? O Rio Puti, ele é considerado, dentro do tempo da Segunda Guerra Mundial, como um rio de interesse da segurança nacional. Não tem nada a ver. Quando a gente foi fazer a ponte estaiada, para poder fazer os acessos, a gente teve que pedir autorização a essa empresa, que é do Rio de Janeiro, e ela deu. Essas dragas que existem aqui, tem que pedir permissão através do CPRM, né? Então, assim, é preciso colocar as coisas no lugar, né? E apontar o dedo para quem está errado. O Rio Puti é problema? Sim, mas ele pode ser solução. Deixa eu dar um exemplo. Como é possível e é barato tratar a questão do meio ambiente. Eu gosto de pescar, eu sou pescador esportivo, pesco só de anzol, só levo para casa o que eu vou comer, o outro eu solto. Então eu não sou agressor do meio ambiente. E aí nós fizemos, eu falei com todos os parlamentares, todos os 10 deputados, os 3 senadores, conseguimos 4 milhões de reais para fazer a recuperação do Rio Parnaíba, desde as nascentes até o litoral. Com esse dinheiro, a gente dava para fazer 85 quilômetros de recuperação. Recuperar o quê? A mata ciliar, que do lado do Piauí é melhor, as lagoas vicinais, que é onde o peixe se reproduz, tentar resolver o problema das escadarias lá da barragem de Boa Esperança, e tinha uma quarta ação. Sim, e o último, o peixamento. Então, colocar peixe ali, eu me divirto, assim, mas isso é um humor ruim. Como é que você pega um rio desse, desprovido de qualquer infraestrutura, seja mata ciliar, seja as lagoas vicinais foram cercadas por proprietários de forma ilegal, né? Soltar peixe é pegar dinheiro e jogar no mato, né? Então, o peixamento é o último fato. Trouxemos o pessoal do São Francisco, lá de Paulo Afonso, e juntamos na mesma sala, pela primeira vez, a Codevasp, Denox, IBAMA, Universidade, Chess, para discutir. Paulo Afonso sabe muito mais do Rio Parnaíba do que o pessoal daqui. O que foi que aconteceu? Quando estava tudo começando para ser executado o projeto pela Codevasp, mudaram a chefia da Chess por uma questão política. E o projeto acabou. E não foi feito. Então, a má política atrapalha. A boa não ajuda. Mas a má política
Ô Silvio, nosso tempo está esgotado, tem 1 minuto e meio para essa resposta, 2 minutos, e é bem rápido. A questão do turismo, se fala muito do turismo de serviços que Teresina atrai, que tem essa Saúde. Saúde também, enfim. Na sua opinião, há como expandir esse leque de opções para incrementar o turismo? Teresina, ela é uma praça, é uma cidade de negócios, né, de prestação de serviços, que é interessante. Ela é a única capital que não é litorânea, ela não tem uma rede, uma hotelaria, vamos dizer, suficiente, mas ela é ociosa porque ela é cíclica, ela não tem uma regularidade, né, que é o mesmo problema que a gente tem no litoral, Luiz Correia, Barra Grande e tal. Então, eu acho que... Mas ela tem influência numa população de 6 milhões de habitantes. Porque se você olhar o mapa, São Luís fica lá distante. É muito mais fácil alguém de Pedreira, Codó, Imperatriz não, que já fica mais para lá, vir para Teresina, seja para estudar, seja para tratamento de saúde, do que ir para São Luís. E aqui, agora, com essas dificuldades e desorganização, tem mais dificuldade. Mas antes, tudo era feito pelo SUS aqui. Deixou de ter. Então, o sujeito, principalmente o pobre, que não tem plano de saúde, é melhor vir para Teresina do que lá. E para mim eu rotulo isso aí como prestação de serviço numa área semelhante ao turismo, do ponto de vista socioeconômico, né? Por exemplo, o polo industrial de Teresina não é do Estado, é do município. Ele tinha 50 hectares, eu comprei mais 100 e poucos hectares do governo federal, foi comprado, não foi doado, e é do município, não é do Estado. Mas ele falta, às vezes, a energia adequada. Então, uma empresa que vem investir, ela quer uma infraestrutura, quer um local para trabalhar e quer acesso, quer estrada, porque senão ele quebra. Queria agradecer a presença do Anderson Campbell, que nos honrou com a participação dele. Tasso, obrigado mais uma vez. Doutor Silvio, muito obrigado. Foi uma honra ter a presença do senhor aqui nessa série de conversas sobre gestão em Teresina. E o senhor está convidado e vai ser convidado durante o projeto de cobertura das eleições do Sistema Dia de Comunicação. Toda vez que você convidar, eu venho e lhe agradeço. Sempre disponível para bate-papo com gente inteligente. Obrigado e boa tarde, boa noite, não sei que hora que vai. No horário normal, da tarde, mas nas redes sociais é qualquer hora. Qualquer hora. Noite, então... Boa qualquer hora para todos que nos assistem. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. O Jornal Dia News termina aqui, pretendo voltar amanhã com mais conteúdo e mais entrevistas nessa série Gestão Teresina. Até lá.